do ano. Vamos continuar com números complexos. Começamos na aula 23, onde falamos da história, da representação geométrica e das 4 operações. Na aula de hoje, a aula 24, vamos falar sobre a forma trigonométrica ou polar de um número complexo. E vista essa forma trigonométrica, nós veremos que algumas operações vão ficar mais fáceis usando essa forma trigonométrica. No caso, a multiplicação e a divisão são bem mais rápidas se você usar a forma trigonométrica. E, consequentemente, a potenciação e a radiciação também. Então, essa é a ideia da aula de hoje. Fazer, então, esse apanhado sobre forma trigonométrica, potenciação e radiciação, tá? Então, começo o compartilhamento aqui da tela. Pronto. Está aqui a nossa playlist do segundo ano. Já fizemos 6 aulas sobre matriz determinante de sistema. Um total de, até aqui, né? Um total de 16 aulas sobre trigonometria. E agora estamos na parte de números complexos. Já fizemos a primeira aula, aula 23, que teve 39 minutos, e vamos agora para a aula 24. Vamos ver quanto tempo vai levar. Bem, então, o tema da nossa aula é justamente forma trigonométrica, potenciação e radiciação. O que seria a forma polar ou trigonométrica de um número complexo? Enquanto na forma algébrica, né, você tem a parte imaginária B aqui, você tem a parte imaginária A aqui. Então, quando você marca um número complexo Z, e você projeta aqui nesse eixo horizontal, essa distância aqui é a parte real do número complexo. Enquanto você projeta agora no outro eixo, esse segmento aqui, essa distância formada aqui, é a parte imaginária do número complexo. Hoje vamos ver 2 novos parâmetros. Quais? A distância do número complexo até a origem do plano de Argand-Gauss, essa distância aqui, simbolizada por esse segmento aqui, é chamado de módulo do número complexo. Que a gente, aqui estou usando a letra R, mas poderia também ser a letra Rho, a letra grega Rho, e também poderia ser o símbolo do número complexo Z entre barras, que significa módulo, né? Então, eu vou ficar usando esse daqui, tá certo? A apostila usa esse R, né? Mas se usasse esse aqui também estaria correto. Mas vou ficar usando o Rho para o módulo. E um segundo parâmetro muito importante é o ângulo formado entre esse módulo que eu acabei de dizer e a parte positiva do eixo real. Esse ângulo aqui, esse ângulo é chamado de argumento do número complexo. Então, módulo do número complexo, a distância do número complexo até a origem, né? Então, módulo é distância até a origem. Distância até a origem. E argumento do número complexo é o ângulo formado entre o módulo, né? Entre o módulo e a parte positiva do eixo real. Por que eu enfatizei a palavra positiva? Porque, por exemplo, aqui também é o eixo real. Você podia querer achar que era esse ângulo aqui, e não é. O ângulo formado é com a parte positiva aqui do eixo real. Pronto. Então, falado desses 2 novos parâmetros, então vem a pergunta central. A gente já aprendeu a representar um número complexo pela forma algébrica, onde ele depende do A e do B. A maneira de escrever é A mais BI. O número complexo Z é igual à parte real, mais a parte imaginária, vezes a unidade imaginária I. E como seria a forma trigonométrica ou polar? Esse é o nosso objetivo, ou seja, vai ser uma função do módulo e do argumento. E quem vai ser essa função?
como vai se dar essa apresentação. É o que nós vamos apresentar a partir de agora. Bem, então, para a gente fazer isso, a gente precisa basicamente pegar esse triângulo aqui. E aí eu desenhei ele aqui embaixo, com destaque, onde aparecem os parâmetros antigos, quais? A parte real e a parte imaginária, e os parâmetros novos, o módulo e o argumento. E a gente quer, então, agora ver como é que o número complexo é representado usando esses novos parâmetros. Então, para isso eu uso o conceito das razões trigonométricas básicas já estudadas. Quais? Seno do ângulo θ vai ser o cateto oposto B, que é a parte imaginária, dividido pela hipotenusa ρ. Se você faz a multiplicação cruzada, você conclui que B é igual a ρ vezes o seno de θ. E da mesma forma que eu apliquei o conceito de seno, eu também posso aplicar o conceito de cosseno para o mesmo triângulo, para o mesmo ângulo θ, para o mesmo argumento. Então, o cosseno desse argumento vai ser o cateto adjacente A, que é a parte real, e a hipotenusa ρ. Multiplico cruzado de novo, A é igual a ρ cosseno θ. Pronto, agora é só substituir. No lugar de A mais BI, eu vou escrever no lugar do A, quem? O ρ cosseno θ. E no lugar do B, quem? Ρ seno θ vezes a unidade imaginária I. Bem, eu posso botar em evidência, né? Posso botar em evidência, vou botar em evidência o ρ. Aí sobra cosseno θ mais I, a propriedade distributiva, trocar a ordem seno θ vezes I, aí vezes seno θ, e chega nesse formato. Então, chegamos onde eu queria chegar, ou seja, qual é a forma trigonométrica, pessoal? Um número complexo qualquer Z vai ser o seu módulo multiplicado pelo cosseno do argumento mais I vezes o seno do argumento. Essa é a chamada forma trigonométrica ou polar. Forma trigonométrica ou polar. Trigonométrica porque tem a ver com trigonometria. Polar porque tem a ver com coordenadas polares. Pronto. Então, agora, uma abreviação dessa nomenclatura é a seguinte, que é muito usada e que eu vou ficar usando a partir de agora. Eu repito ρ, e no lugar de cosseno, eu uso a letra C. No lugar da unidade imaginária, eu uso I. E no lugar do seno, eu uso S. E repito aqui o argumento θ. Ou seja, a forma trigonométrica pode ser representada por ρ cis de θ. O que é ρ cis de θ? É ρ vezes cosseno de θ mais I, ou seja, uma forma abreviada, tá? Você tem como abreviar a notação. Se ela ficar mais curta. Se ficar mais curta, atende à essência básica do matematiquês, que é tornar a escrita o mais curta possível, né? Pronto, então, forma algébrica A mais BI, forma algébrica, e forma trigonométrica, algébrica, e forma trigonométrica ρ cis de θ. Então, vamos lá. Dados A e B, ou seja, dados os parâmetros que eu conhecia na forma algébrica, como é que eu faço para achar esses parâmetros agora na nova forma, na forma trigonométrica? Aí o conhecimento bem simples de geometria, ou seja, para eu achar o módulo, que é a hipotenusa de um triângulo retângulo, conhecendo seus catetos, eu devo usar o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, essa é a primeira fórmula que deve ser usada, ou seja, se você conhece A, você coloca aqui, se conhece B, coloca aqui, e com isso você acha o módulo. E para achar o argumento, como faz? Bem, também é o conceito básico da razão trigonométrica chamada tangente. O que é tangente de um ângulo, pessoal? Tangente de um ângulo é o seu cateto oposto dividido pelo seu cateto adjacente. Então, esta seria a forma de eu encontrar o argumento. Então, achar o módulo, essa fórmula daqui. Achar o argumento, essa fórmula aqui envolvendo tangentes. Sendo que vale a pena uma observação,
é que se você tem A e você tem B, consequentemente você vai ter essa razão. Se você tem a tangente do ângulo, você tem o resultado da tangente, então lembre que no ciclo trigonométrico vão aparecer dois candidatos na primeira volta. E aí você vai escolher qual deles você deve pegar, qual desses dois candidatos você deve pegar, conforme o quadrante em que o número esteja. Vamos dar exemplos, né, a seguir, para a gente entender o que eu quero falar com essa escolha entre as duas possibilidades. Então, precisamos resolver dois problemas básicos. Quais? Eu dou um número na forma trigonométrica, na forma algébrica, que é essa daqui, e pergunto qual é a forma trigonométrica desse número, tá? Primeiro problema. Problema inverso, qual é? Dado o número na forma trigonométrica, achar a forma algébrica. Então, são problemas inversos. Então, no primeiro, eu sei que o A vale 1, sei que o A vale 1, sei que o B vale raiz de 3. E agora eu quero achar o ρ e o θ. Nesse segundo, eu sei o ρ, que vale 4, sei o θ, que vale 210, e quero saber quem é o A e quem é o B. Se eu souber quem é o A e quem é o B, eu escrevo um número na forma algébrica. Então, vamos lá. Para achar o módulo, acabei de falar que é só usar o teorema de Pitágoras, né? Já que no triângulo retângulo formado, o cateto oposto vale raiz de 3, o cateto adjacente vale 1, né? Então, para achar o ρ, só Pitágoras. Raiz de 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado vai dar 3, 1 ao quadrado vai dar 1. 1 mais 3 vai dar 4, se o ρ ao quadrado vale 4, o ρ vale a raiz quadrada de 4, então o módulo vale 2. Ou seja, acabo de descobrir que essa hipotenusa vale 2, que é o módulo. E como é que eu faço para agora achar esse ângulo θ aqui? Bem, uso o conceito de tangente, né? Tangente do ângulo θ é o cateto oposto raiz de 3 sobre o cateto adjacente 1, que vai dar raiz de 3. Agora, preciso do meu conhecimento de trigonometria, né? Ou seja, pensar lá no ciclo trigonométrico, ele é dividido aqui em 4 quadrantes. Pensar no eixo das tangentes, que é esse eixo aqui. Aqui é o 0. O raio vale 1, raiz de 3 é um cara maior que 1. Ó. Então, esse cara, para que a tangente assuma o valor raiz de 3, nós temos que ter esses dois ângulos aqui, esse e esse. E aí, esse ângulo aqui é o de 60 graus, que o de 45 leva para 1, 60 é maior, raiz de 3 é maior que 1, e o 240 graus. Aí agora vem a minha informação, né? Da questão dos quadrantes. Se a parte real é positiva e a parte imaginária também é positiva, nós estamos falando de um ângulo no primeiro quadrante, de um número complexo no primeiro quadrante. E o ângulo do primeiro quadrante aí quem é? Só pode ser os 60 graus, não é isso? Ou seja, usando o meu conhecimento aqui dos sinais, eu posso dizer que esse ângulo θ, então, é igual a 60 graus. E está marcado aqui nesse desenho, pessoal. Então, está aqui o 60 e está aqui o módulo 2. Pronto. Então, está representado esse número na forma trigonométrica. E esse outro aqui, a volta, é bem mais simples. Por quê? É só usar o que é 4 cis de 210. O cis significa cosseno de 210 mais i seno de 210. Pronto, agora é só fazer conta. 4, o cosseno de 210. Está aqui o ciclo trigonométrico, está aqui os 4 quadrantes. 210 é um ângulo, aqui é o 0 grau, né? Aqui é o 180. 210 é um ângulo um pouquinho maior que 180, 30 graus a mais. Então, a tangente, esse é o eixo dos cossenos. Então, o cosseno desse ângulo é esse pedaço aqui. E esse pedaço daí é o vale raiz de 3 sobre 2, vale 0,85. Só que é negativo, então vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Mas,
E o 210, esse aqui é o eixo dos senos. Então, esse ângulo aqui, quando projeta para cá, vai dar esse valor aqui. E esse valor é metade do raio. É meio, né? Só que na parte negativa, então vai ser menos meio. Aí agora eu faço a propriedade distributiva. 4 vezes esse cara. O 4 vai cortar com 2, então vai ficar menos 2 raiz de 3, na parte real. E quando eu faço a outra distributiva, 4 corta aqui com 2, então vai ficar menos 2i. Então, conclusão. Parte real, menos 2 raiz de 3, parte imaginária, menos 2. E com isso eu escrevi o número na forma, o quê? A mais BI, ou seja, na forma algébrica. Então, foi achada a forma algébrica. Esses são os problemas básicos, né? Dado na forma trigonométrica, tem que saber achar a algébrica, e dado da algébrica, achar a trigonométrica, né? Esse primeiro aqui dá um pouquinho mais de trabalho, o segundo é um pouquinho mais rápido. Feito esse problema básico, então agora a gente pode concluir o seguinte. A forma trigonométrica, ela é mais rápida para localizar em que quadrante do plano cartesiano está localizado o número. Então, eu faço uma afirmação aqui muito forte, foram colocados 8 números aqui nesse plano cartesiano e colocados em ordem crescente dos argumentos. Então, por exemplo, o Z1 é esse número complexo aqui. Cadê o módulo dele? Aí eu faço o módulo dele, que é a distância até a origem. Ficou muito bom não, deixa eu fazer de novo. Pronto, distância até a origem, esse é o módulo. E o argumento vem a ser com a parte positiva, né, do eixo da parte real, então é o θ1. Então, note que o θ1 é esse ângulo aqui. Então, esse ângulo varia de 0 a 90. Então, ele é o menor de todos aqui. Já se eu escolher o Z2, o módulo dele é justamente a distância dele até a origem, e agora o ângulo formado vai ser esse ângulo aqui. E esse ângulo θ2, ele já é maior do que θ1. Por isso que eu falei ordem crescente dos argumentos, né? Então, θ2, na verdade, é maior que θ1. E, no caso, esse θ2 é um ângulo conhecido. Quanto? 90 graus. Então, esse cara aqui vale, o argumento de Z2 vale 90 graus. Já o Z3, tá aqui. Vou pintar agora de outra cor aqui, para a gente tentar não confundir. Então, tá aqui agora o terceiro argumento. Esse aqui é o θ3. E, obviamente, θ3 supera θ2 e supera θ1, porque θ3 está entre 90 e 180. Depois vem θ4, que é esse ponto, o Z4, né? O módulo está aqui. E o ângulo formado, o argumento formado, é esse argumento todo aqui, que vale exatamente 180 graus. Meia volta. Então, acabo de descobrir que o Z4 tem 180 graus. E aí, prossigo. O Z5, um argumento, ó, vou botar aqui de amarelo, o Z5, um argumento maior que 180, entre 180 e 270, que é o terceiro quadrante. O Z6 está exatamente em cima do eixo imaginário. Então, estamos falando aqui desse cara aqui, e o ângulo formado é esse ângulo todo aqui, que é exatamente 270 graus. E, para terminar, o último dos valores, o Z7, está aqui o módulo dele, e o ângulo dele formado vai daqui até a parte positiva do eixo real, consequentemente é um cara maior que 270. Por isso que eu botei que o argumento, então, você localiza, ó, aqui são os ângulos do primeiro quadrante, de 0 a 90, e um cara localizado aqui tem a parte real e a parte imaginária, ambas positivas. Já um cara localizado aqui no segundo quadrante, ele tem a parte real, agora fica negativa, fica para o lado de cá, mas a parte imaginária continua positiva. Então, é menos e mais. No segundo quadrante, e os ângulos e os números complexos aqui localizados, eles vão ter argumentos variando de 90 a 180. Aqui, o terceiro quadrante, ambos negativos no terceiro quadrante,
e o ângulo vai de 180 a 270. E para terminar, no quarto quadrante, a parte real volta a ser positiva, mas a parte imaginária continua negativa, então fica mais e menos, quarto quadrante. Ok, pessoal? Então é isso. É para mostrar a vocês que se eu sei o argumento de um número complexo, eu já sei rapidamente que quadrante ele está. Então é um ganho grande de velocidade de localização do número complexo, onde é que ele está. Com A e com B eu não consigo fazer isso tão rapidamente. Ok, pessoal? Pronto. Feito isso, vamos fazer agora uma multiplicação e mostrar que essa multiplicação feita na forma polar, você vai ganhar bastante tempo. Vamos fazer uma multiplicação no formato que a gente está acostumado. Ou seja, no formato A mais BI. Então, eu tenho que fazer a propriedade distributiva conforme eu ensinei na aula passada. Esse vezes esse vai dar menos 2 raiz de 3. Esse vezes esse vai dar menos 2i. Esse vezes esse vai dar menos 2 vezes o raiz de 3 ao quadrado, que vai dar 3. E ainda tem a unidade imaginária i. E para terminar, mais com menos vai dar menos, novo. E vai ficar menos 2 raiz de 3. Só que o i aparece duas vezes, então vai ficar i ao quadrado. Pronto, aqui repete, menos 2 raiz de 3. Aqui vai dar menos 6i. Menos 6i com menos 2i vai dar menos 8i. E o i ao quadrado, a gente sabe, a gente mostrou também na aula passada, que vale menos 1. Então, menos 1 vezes menos 2 raiz de 3 vai dar mais 2 raiz de 3. E olha o que vai acontecer com a parte real, ela vai cancelar. Quer dizer que esse número vai ser um número imaginário puro, do tipo menos 8i. Onde é que ele está? Onde é que ele está localizado no plano de Arcangauss? A parte real é 0 e a parte imaginária vale 8. Ou seja, menos 8. Então, é esse cara daqui. O módulo dele é exatamente 8, porque a distância até a origem vale exatamente 8. E o ângulo dele, o argumento dele, é exatamente 270 graus. Toda vez que os ângulos estiverem em cima dos eixos, os números complexos estiverem em cima dos eixos, quer dizer que o ângulo ou é 90, ou é 180, ou é 270, desculpa, ou é 90, ou é 180, ou é 270, ou é 0. Então, no nosso caso aqui, como é que vai ficar a forma polar, a forma trigonométrica dele? O módulo é 8, cis, e o ângulo, acabei de falar, que é 270 graus. Tá, e por que a gente fez isso? Eu vou fazer agora essa mesma multiplicação daqui, só que agora usando a forma polar. Nós já sabemos, porque esse foi o exemplo que eu acabei de fazer anteriormente, o 1 mais raiz de 3, ele na forma polar, ele vale 2 cis de 60. E o segundo da multiplicação lá, o que a gente obteve, né, o menos 2 raiz de 3, menos 2i, foi o segundo cara que a gente encontrou lá, e a forma, e justamente a gente começou dessa forma aqui, foi 4 cis de 210. E esse Z3 que eu acabei de achar aqui, deu 8 cis de 270. Então, eu proponho só você analisar. Ó. Se Z1 vezes Z2 vale Z3, se Z1 vale isso aqui, se Z2 vale isso aqui, e o resultado Z3 vale isso aqui, eu pergunto a vocês, o que eu fiz com esses dois módulos aqui para chegar nesse módulo aqui? Não é difícil perceber o quê? Que se eu multiplicar 2 vezes 4, dá 8. E o que eu fiz com esses argumentos aqui, dos fatores, para chegar no argumento do produto, que é o resultado da multiplicação? Também não é difícil perceber que 60 mais 210 dá exatamente 270. Ou seja, resposta, eu usei multiplicação para os módulos, eu usei adição para os argumentos. Então, a ideia é justamente essa. Ou seja, dado esse número complexo, com o módulo R1 e argumento θ1, dado esse número complexo de módulo R2 e ângulo θ2, o número, o resultado da multiplicação de Z1 vezes Z2, ele vai ser igual sempre a, você deve multiplicar os módulos
e deve somar os argumentos. Então, dando um exemplo aqui bem simplesinho, a gente já fez um, mas vamos fazer outro. Se Z1 vale 2x de 45 graus e Z2 vale 6x de 120 graus, usando o que eu acabo de falar, a multiplicação de Z1 vezes Z2 vai ser obtida multiplicando os módulos, 2 vezes 6 dá 12, e somando os argumentos. Então, x de quem? De 45 mais 120 dá 165. Pessoal, e acabou. Olha, eu demoro uma linha para fazer uma multiplicação na forma polar. Eu demoro 4 linhas para fazer uma multiplicação na forma algébrica. Quer dizer, então, que a multiplicação, ela, a partir de agora, deve ser, sempre preferir trabalhar com a forma polar, porque se eu fizer com a forma polar, eu vou ter menos trabalho. Falei da multiplicação, agora vem a vez de quem? Da divisão. Se eu acabei de concluir que Z1, o produto do número complexo Z1 com o número complexo Z2, basta multiplicar os dois módulos e somar os argumentos. Então, se eu quiser fazer a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, em vez de multiplicar, o que é que eu devo fazer com os módulos? Eu devo dividir os módulos. E a operação inversa da adição é a subtração. Então, em vez de somar, eu devo o quê? Subtrair os argumentos. E essa, pessoal, é a fórmula que vai fazer a divisão. Novamente, ela é muito mais rápida do que o que a gente ensinou. A gente ensinou lá na forma algébrica a multiplicar pelo conjugado de Z2. Não foi isso que a gente ensinou? Pelo conjugado do Z2. Isso dá muito mais trabalho. Então, vamos dar um exemplo numérico agora. Se Rho1, se Z1 é igual a 2x de 90 e Z2 é igual, deixa eu pegar aqui um argumento maior, 6, e Z2 é 3x de 50 graus, se eu quiser fazer agora a divisão, enquanto na multiplicação eu multiplicava e somava, na divisão eu vou dividir os módulos e vou subtrair os argumentos. Ou seja, Z1 sobre Z2 vai dar 6 por 3 vai dar 2, 2x de 40 graus. Então, a divisão é feita com muito mais rapidez. Se a gente já ganhou tempo na multiplicação, então na divisão a forma polar aumenta esse ganho de tempo, ok? Pronto, então mostrei a divisão. Agora chegou a vez da potenciação. Como é que eu faço a potenciação de número complexo? Eu escolhi um número complexo aqui qualquer, do tipo 1 mais i. O 1 mais i está aqui representado, né? Ele está aqui representado no plano de Argand-Gauss. E eu quero elevar esse número aqui, em vez de 7, eu vou escolher aqui, elevar a 6. Eu quero elevar esse cara aqui a 6. Quanto vale? Ou seja, eu quero pegar 1 mais i e elevado a 6. Todo mundo sabe que qualquer número elevado a 6 é ele multiplicado por ele, quantas vezes? Um total de 6 vezes. Então, daria bastante trabalho aqui eu ter que fazer todas essas distributivas, né? Fazer essa distributiva entre o primeiro e o segundo, depois o resultado fazer com o terceiro, depois o resultado fazer com o quarto, depois o resultado fazer com o quinto, demoraria muito tempo. Pois se você transformar para a forma polar, essa mesma potenciação vai poder ser feita com muito mais rapidez. Como? Qual é a forma polar desse número? Tranquilo aqui, o módulo está aqui. Então não é difícil perceber que esse módulo aí nada mais é do que a diagonal de um quadrado, de lado 1. Se eu quero achar a diagonal de um lado 1, a diagonal, usando uma fórmula pronta, é sempre o lado do quadrado multiplicado por raiz de 2. Raiz de 2 vezes 1, quer dizer que o módulo
vale raiz 1 vezes raiz de 2, que dá raiz de 2. Achamos o módulo, pessoal. O módulo é raiz de 2. Falta agora achar o argumento, o que é bem simples. Por quê? Porque o argumento é o ângulo entre o módulo e a parte positiva, então é esse ângulo aqui. E esse ângulo aqui, pessoal, o θ, se eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, que é o ângulo de um quadrado, e se eu traço a diagonal, divide dois ângulos de quanto? 2 ângulos de 45. Então, o argumento é 45. Então, 1 mais i é raiz de 2 cis de 45. Então, agora, se eu quero fazer esse número complexo elevado a 6, na verdade, eu quero fazer raiz de 2 cis de 45 elevado a 6. Só que nós acabamos de aprender que multiplicar um cara por 6, elevar um cara a 6, é multiplicar ele por ele mesmo quantas vezes? 6 vezes, não é isso? Reticências, até a última vez aqui, e o total de vezes que eu tenho que escrever aqui, para estar correto, tem que ser 6 vezes. Só que nós temos aqui os fatores, a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso fazer o raiz de 2 e multiplicar por ele mesmo 6 vezes. E como eu estou, isso porque é uma multiplicação de números complexos, nós acabamos de aprender que multiplicação de números complexos, você multiplica os módulos e soma os ângulos. Nós acabamos de aprender isso. Então, vai ser 45 mais um total de quantas vezes, pessoal? Um total de 6 vezes, já que eu tenho 6 fatores. Consequentemente, estamos muito perto aqui da resposta. Qual seria a resposta, então, agora aqui? Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Então, completando aqui, vai ficar raiz de 2 multiplicado por ele mesmo elevado a 6 e cis de 45 vezes 6. Ou seja, transformando a adição de parcelas iguais em multiplicação e transformando a multiplicação de fatores iguais em potenciação. A gente sabe que esse cara corta com esse aqui, então vai ficar 2 elevado a 2. Deixa eu apagar isso aqui, que não está me ajudando. Pronto. Vai ficar 2 elevado a 2. E vai ficar cis de 240, vai ficar cis de 270. 2 elevado a 2 vai dar 4. E 270 quer dizer que é um número que a parte real, ele está aqui, ó, no 270, ângulo 270, a parte real vale 0. Né? E a parte imaginária é negativa. Então, isso aqui vai virar 0 menos i, né? Ou seja, a resposta final, menos 4i. Então, acabo de descobrir que 1 mais i elevado a 6 dá menos 4i como resposta. Ou seja, tudo isso só foi possível porque eu escrevi na forma polar. Então, qual é a fórmula geral agora que a gente deve usar em qualquer potenciação? Dado o número complexo na forma ρ cis de θ, se eu quiser fazer esse número complexo z elevar a um número qualquer n, real n, eu posso, então, fazer o módulo elevado a esse número, cis, e o argumento multiplicado por esse número. Então, vamos dar um exemplo aqui, para a gente fazer com rapidez. Quanto é que seria z elevado a 8? Bem simplesinho. 2 elevado a 8, cis de 8 vezes 30. O módulo eu elevei e o argumento eu somei. Eu multipliquei, na verdade, né? 30 vezes 8. Então, vai dar 256 cis de 240 graus. Acabou. Está feita a potenciação. Já pensou se eu tivesse que fazer a distributiva, se fosse usar a forma algébrica, que fosse fazer A mais BI por ele mesmo, multiplicado 8 vezes, se 6 já deu trabalho, 8 daria muito mais. Mas a forma trigonométrica, então, ela veio para ajudar. Ao contrário do que muita gente pode achar, ela veio para ajudar. Pronto, então, divisão falada. Agora falta só
comentar a radiciação, a última das operações. Então, por exemplo, eu quero saber quanto é que vale a raiz cúbica de I. Essa é a minha pergunta. Eu quero saber quanto vale a raiz cúbica de I. Para conseguir fazer esse resultado aqui, eu preciso lembrar que a radiciação é a operação, né? É uma operação, tá certo? Vamos deixar uma. É uma operação inversa da potenciação. Ou seja, nós aprendemos que lá na playlist do primeiro ano, né? Que a raiz césima de A elevado a B vai virar uma potência com expoente fracionário, onde o numerador é o expoente do radicando e o denominador é o índice da raiz. Essa propriedade foi ensinada lá nas propriedades de potenciação. Tem um vídeo mostrando 12 propriedades e essa foi justamente a última, foi a 12ª. Então, se eu quero fazer a raiz enésima do número complexo Z, né, potenciação foi feita assim. A gente acabou de falar que a potenciação é feita assim. Se eu quero levar um número complexo Z a N, eu pego o módulo e elevo a N e pego o argumento e multiplico por N. Se eu quero fazer agora a radiciação, então eu posso transformar essa radiciação, segundo essa propriedade aqui, em potenciação com expoente fracionário. E se eu posso fazer isso, agora eu vou usar a fórmula de potenciação. Vai ficar o módulo elevado a esse expoente e vai ficar o argumento θ multiplicado por esse expoente. Ou seja, em vez, rearrumando isso que eu acabo de escrever, vai ficar, então, a raiz enésima de Z vai ser a raiz enésima do módulo, que isso aqui é a raiz enésima, cis. Então, o θ vai ser dividido por N. Agora vai ter uma novidade bem interessante, que é a seguinte. Como eu vou dividir por N, então, na verdade, eu vou poder botar aqui os arcos côngruos a ele. Nós já estudamos arcos côngruos. Então, a gente aprendeu que é 2K π, né? Ou se for colocar em radiano. Se for colocar em graus, fica K vezes 360, tá? Então, eu vou pegar não só o argumento, como os seus arcos côngruos e vou dividir por N. Então, essa, pessoal, é a fórmula que calcula a radiciação. Vamos dar um exemplo. E com esse exemplo, eu acho que essa fórmula vai ser entendida. E vai ser entendida por que eu tive que botar os arcos côngruos aí na jogada. Então, vamos começar com esse exemplo aqui. Eu quero fazer a raiz cúbica de 8i. O número 8i já está mostrado aqui, ó. É um número que está exatamente em cima, um número imaginário puro. O módulo dele vale 8, que é essa distância até a origem. E o argumento dele é exatamente 90 graus. Então, reescrevendo 8i na forma agora trigonométrica, é 8 cis de 90 graus. Então, usando a fórmula que eu acabei de deduzir, qual? Que a raiz enésima de um número complexo Z vai ser a raiz enésima do módulo e vai ser o cis do argumento que eu tinha, os seus arcos côngruos, K vezes 360, e eu vou dividir pelo N. Quem é o nosso N aqui no nosso problema? O nosso N aqui é o índice 3, né? É o nosso índice 3. Então, usando aqui essa fórmula que eu acabei de escrever, vinda lá, tirada da potenciação, então, como ficaremos aqui nesse problema? Vai ficar raiz enésima, raiz cúbica de 8i, vai ser a raiz cúbica do módulo, que eu acabei de achar que é 8, cis, de quem? Do argumento que eu acabei também de achar que é 90 graus, está mostrando aqui, 90 graus, mais K vezes 360, tudo isso dividido pelo N, e no caso, como é raiz cúbica, o N vale 3. Melhorando essa nossa expressão,
Quer dizer que a raiz cúbica de 8i vai ser igual a quem? Raiz cúbica de 8 é 2. E agora, tanto o numerador, 90, tanto esse cara quanto esse são divisíveis por 3. Então, eu posso botar o 3 em evidência e cortar. Vai ficar assim, 90 dividido por 3 vai dar 30. E 360 dividido por 3 vai dar 120. Pronto, pessoal. Cheguei na resposta. A raiz cúbica de 8i é 2cis de 30 mais k. Mas o k pode assumir os números, né? A gente falou lá, a gente sabe que nos arcos côncavos, o k corresponde ao número de voltas. E pode ser qualquer número de voltas. Uma volta, duas voltas, três voltas, quatro voltas. Seja na volta positiva, ou seja menos uma volta, menos duas voltas, que é o sentido horário do ciclo trigonométrico. Então, quer dizer o seguinte, que se eu fizer k igual a 1, vai ficar 2cis de 30 mais 1 vezes 120. Então, isso aqui vai dar 150, vai ficar 2cis de 150. Então, essa seria a primeira solução, a primeira raiz. Só que, se eu fizer k igual a 2, eu vou ter 2cis de 30 mais o k agora vale 2. Lembre que k pode ser qualquer número inteiro. 2 vezes 120. 2 vezes 120 dá... Aqui vai dar 240, vai dar 270. Cis de 270. Se eu fizer k igual a 3, eu vou ter 2 vezes cis, aí já vai passar de 360. Então, na verdade, o melhor k, para não passar de 360, era o k igual a 0, que eu devia ter feito aqui no início. 2 cis de quem? De 30 mais 0 vezes 120. Ou seja, 2 vezes cis de 30. O que eu quero dizer, então... Sim, e esse próximo agora, quer dizer, 30 mais 3 vezes 120, aqui já vai dar 2 cis de 390. Mas 390 já é côncavo de 30, então já não preciso mais escrever. Os arcos côncavos eu não preciso. Mas quer dizer que eu tenho 3 raízes cúbicas diferentes. 3. O 2cis de 30, o 2cis de 150 e o 2cis de 270. Se você representa esses números no plano de Argand-Gauss, parte real, parte imaginária, então, 30 graus é um ângulo que está... Então, 2, eu tenho uma unidade e 2 unidades. Então, perceba que se eu fizer um círculo aqui de raio 2, todos os pontos desse círculo, eu acho que vocês concordam, que todos os pontos desse círculo estão a uma distância de 2 unidades da origem. Então, se o primeiro ângulo é 30 graus, então eu marco aqui um cara que forma exatamente 30 graus com a parte real. Então, esse cara é a primeira raiz, que eu vou chamar de Z1. Aí, o segundo, você soma com 120 e vai para o 150, que é mais ou menos esse cara daqui, é o Z2, e esse ângulo todo aqui é 150. E o terceiro, 270, que é um cara que está com módulo 2. Ele está aqui, ó, e o ângulo é de 270. Então, pessoal, eu acabo de dizer que qualquer um desses 3 números... Então, qual é a operação inversa da radiciação? É a potenciação, né? Quando eu falo que a raiz cúbica de 27, por exemplo, é 3. 27 não foi uma boa escolha, porque vai causar confusão ali. Vou pegar... Quando eu falo que a raiz cúbica de 1000, por exemplo, vale 10, é porque eu sei que 10 elevado ao cubo dá 1000. Então, se eu pegar o resultado, a raiz, e elevar a esse mesmo número aqui, o resultado tem que voltar a ser o radicando. Então, eu vou fazer exatamente aqui. Ou seja, se eu acabo de descobrir que a raiz cúbica de 8i são esses 3 números, quais 3 números? O 2cis de 30, o 2cis de 150 e o 2cis. Então, se eu elevar o 2cis de 30 ao cubo,
eu tenho que chegar no 8i. Vamos ver se é verdade? Como é que se faz a potência de um número complexo na forma trigonométrica? Você pega o módulo e eleva ao expoente, ao número que você está elevando, e pega o argumento, 30 no caso, e multiplica pelo expoente. Pronto. Isso aqui vai dar 8. Isso aqui vai dar sinus de 90 graus. Só que sinus de 90 graus, usando essa aqui é a forma abreviada, expandindo a forma, isso aqui é 8, cosseno 90, mais isso seno 90. Só que o cosseno 90, a gente sabe que vale 0. E o seno 90, a gente sabe que vale 1. Ou seja, 1 vezes i mais 0 vezes 8, resposta final, 8i. Exatamente, um radicando. Mas isso não acontece só com o 2cis de 30. Também vai acontecer com o 2cis de 150. Se eu elevar ao cubo, vai ficar 2 ao cubo, cis de 150 vezes 3. Isso aqui vai dar 8, cis de 450. Só que 450, pessoal, né? 8, cis. Só que 450, ele é cômodo de quem? Se eu subtrair 360, ele é cômodo de 90. O cara que apareceu aqui. Então, isso aqui vai dar 8i também. E o último caso, a última raiz, o 2cis de 270, elevado ao cubo, vai dar 2 ao cubo, cis de 270 vezes 3, certo? Isso aqui vai dar 8, cis de 810. Se você subtrair 360 duas vezes, ou seja, 720, você vai concluir, vai chegar ao resultado cis de 90, 8 cis de 90, que também dá 8i. Então, vem uma afirmação agora bem interessante, que é o número de raízes, como aqui era raiz cúbica, a resposta teve 3 raízes. Se fosse raiz quinta, a resposta teria 5 raízes. Então, vamos fazer outro exemplo aqui. Raiz quinta de 32 cis de 150 graus. Pronto, para fazer a raiz cúbica desse cara. Como é que eu faço? Eu faço a raiz cúbica do módulo e faço cis de quem? 150, os arcos côncavos a ele, mais k vezes 360, mais k vezes 360, e divido por 5. Então, isso aqui vai dar 2, cis, 150 por 5 vai dar 30, 360 por 5 vai dar 72k. Então, quem são as respostas? K igual a 0 vai gerar o 2 cis de 30. K igual a 1 vai gerar o 2 cis de 30 mais 72, vai dar 102. K igual a 2 vai ficar 144 mais 30 vai dar 174. K igual a 3 vai ficar 2 cis. 3 vezes vai dar 210, 216, 246. E para terminar, a quinta e última raiz, 2 cis de... aqui é 4, desculpa. 288, 318. Ou seja, usando o plano de Argand-Gauss, eu marco aqui 2, faço um círculo, já que o módulo é 2, faço um círculo de raio 2, e agora marco os ângulos. O primeiro ângulo é 30 graus, está aqui, é o Z1. O segundo ângulo é 102 graus, está mais ou menos aqui. O terceiro é 174 graus, ou seja, um pouquinho menos que 180, ó, Z3. Depois 246, é um cara mais ou menos por aqui. E
o último, 318, um cara mais ou menos aqui. Então, esses 5 números aqui, elevados à quinta potência, vão dar como resultado o 32 cis de 150. Então é isso. O número de raízes, isso é diferente dos reais, né, pessoal? Quando eu fazia raiz cúbica de um número real, só dava um número real. Agora, com número complexo, é diferente. O número de raízes é dado pelo índice. Então, se eu tiver raiz décima de um número complexo, eu vou ter 10 raízes. Então, acho que todo mundo entendeu agora porque que eu preciso dos arcos côncavos, né? Porque aí eu gero todas essas soluções e a gente provou que, no exemplo passado pelo menos, que funcionou, né? E todas as três elevadas ao índice produzia o radicando. Pronto, pessoal. Eu acho que eu falei aqui o principal. O máximo que eu posso fazer agora aqui seria propor alguns exercícios aqui para vocês. Então, eu vou abrir agora a apostila de números complexos, que está no Word. E aí eu vou mostrar que eu tenho muitos exercícios da parte de números complexos. Vamos abrir aqui. Vai ser a apostila 6, essa aqui, ó, de números complexos. Pronto, vamos abrir ela aqui. Está abrindo. É uma apostila que está com cerca de 20 páginas, aproximadamente. E no final das 20 páginas, a gente propõe... Pronto. A gente propõe exercício. Então, eu vou lá para o final dela, ó. Tá aqui, abriu a apostila. Vou lá para o final dela. Pronto. E agora são os exercícios que eu vou propor para vocês fazerem. Ó, então, tem muitos exercícios. Tem uma lista 1 aqui, ó, pronto. Tem aqui essa lista 1, onde tem 14 exercícios. Vocês podem tirar um print da tela aqui, né, nesse momento, né? Que aí vocês têm todas as questões. E são 14 exercícios. Depois vem uma segunda lista com questões de vestibular. Essa tem 8 questões, eu acho. Isso. E depois vem uma terceira lista, ou eu chamei de lista 2, com mais 29 exercícios. E com um gabarito, pelo menos a lista 1 e da segunda de vestibulares completas. Essa segunda lista agora tem 29, não tem todas as respostas, mas já tem aqui uma parte das respostas. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado na compreensão aí da forma trigonométrica do número complexo, ter ajudado na compreensão da potenciação e da radiciação, né? Uma grande novidade, então, foi a radiciação, o número de raízes que depende do índice, né? Então, se o índice é 6, se é raiz sexta, eu vou ter um total de 6 raízes, né? Novidade das operações. Bem, então é isso, galera. Aula 24 considero, então, encerrada. E agora, a parte de número complexo, nós finalizamos. Parte de complexo foi finalizada, parte dos números complexos. E agora já começaremos na aula 25, na aula seguinte, as progressões, as sequências, né? Sequências ou progressões. E vamos falar da progressão de uma maneira qualquer, numa primeira aula, e depois, na aula seguinte, vamos falar de PA e PG. Então, essa é a primeira previsão. 3 aulas, então, com progressões, tá certo? Essa é a nossa ideia. Então, agora, aula 24 encerrada, e a gente vem para o assunto seguinte agora. Então, resumindo a playlist até o presente momento, foram 6 vídeos de matriz, determinante e sistema, foram 16 vídeos de números complexos,
e foram, desculpa, de trigonometria, e agora 2 números de números complexos. Valeu, galera, pela atenção. Até a aula 25. Um abraço, então.